Gravando, estamos no Desafio 77. Hoje é o nosso 9º encontro de 11. Faltam 2 encontros para a gente terminar esse ciclo de 77 dias, né? Um encontro por semana, onde nós estamos falando sobre a importância da mudança, né, dos nossos hábitos. Nós somos um conjunto de hábitos e os nossos hábitos é o que revelam os nossos resultados, né? A gente conhece uma pessoa através dos hábitos dela. E tem alguns hábitos que a gente já vem carregando há muito tempo. Tem hábitos que não são apenas nossos, hábitos que nós adquirimos dentro do nosso próprio sistema. Somos leais, muitas vezes, a eles. E aí a gente vai despertando, vai acordando para isso. Como que a gente faz um pouquinho diferente, né? Sem ferir essa ordem. Afinal de contas, é importante de onde isso vem. E quando a gente colocou uma regra base aqui, né, para a nossa mudança de hábitos. E qual era essa nossa regra base? Mudar 3 hábitos, e essa mudança teria que aparecer como? Todos os dias. Todos os dias a gente tinha que se ver envolvido com essa nova mudança. Nem que fosse um pouquinho. O exemplo que eu tenho citado para vocês aqui, a pessoa fala, eu vou fazer exercício físico todos os dias. Você pode fazer tanto um exercício físico de 1 hora, mas se você se propor dentro do exercício físico, nem que seja 5 minutos, você está trazendo aquele hábito, né, para um processo diário dentro da sua vida, para que você possa se relacionar com ele, até que você vai o ajustando. E você começa a viver os efeitos desse hábito, né? Os efeitos desse bom hábito. Ok, dito isso, no nosso encontro de hoje, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o ensinamento, o corpo segue a alma, e a gente vai falar sobre tomar os pais, né? Eu vou fazer uma breve introdução aqui sobre tomar os pais. E quem está chegando aqui é da comunidade, lembra que hoje nós temos um encontro duplo. Hoje a gente tem a aula da comunidade e depois vocês vão ter uma mentoria sistêmica. Então, quero ver vocês ao vivo comigo hoje. Para o pessoal da comunidade, depois eu coloco lá o horário e a sala. Hoje mesmo, assim que terminar aqui, eu já coloco para vocês, tá? E para o pessoal que está aqui da mentoria, vocês estão convidados a seguir com a gente também, quem tiver disponibilidade, poder seguir com a gente. E para o pessoal que está no Desafio 77, apenas no Desafio 77, para você que está ao vivo ou para você que vai assistir a gravação, então, o conteúdo de hoje é o corpo segue a alma. A importância de tomar os pais, né? O que tem a ver esse ensinamento adulto? O corpo segue a alma é um ensinamento adulto, né? A gente vai tendo essa compreensão, vai tomando esse ensinamento quando a gente está nessa postura já adulta, uma postura mais presente. E o tomar os pais, a gente toma os pais a vida toda. A gente não para de tomar, né? A gente não para de tomar os pais. Há bastante confusão nesse ensinamento de Bert Hellinger. Bert que nos orienta a tomarmos os nossos pais todos os dias, para a vida toda. E há um pouco de confusão. E tá tudo bem com essa confusão, porque muitas coisas do que a gente aprende na visão sistêmica, trazido, né, por Bert Hellinger, a filosofia sistêmica, porque a gente não vai olhar só para o ponto das constelações. Bert Hellinger é muito conhecido no ponto das constelações. Só que constelar é uma ferramenta. Constelar é uma técnica. Então, toda vez que a gente está trabalhando os ensinamentos sistêmicos, né, quando a gente está trazendo a filosofia sistêmica, a gente está trazendo um novo estilo de vida. A gente está trazendo uma nova forma de ver a vida. E quando a gente vai vendo a vida diferente, a gente vai tomando a vida também no formato diferente. E o intuito é exatamente esse, né? Que a vida seja mais leve, que a gente caminhe para o mais, que a gente aprenda sobre as consciências, que a gente aprenda, vá crescendo sobre o que são as consciências, o que é um movimento almático, que é um movimento de alma, até que a gente chegue nos movimentos do espírito, né? Quando a gente chega nos movimentos do espírito, a gente não está mais tomando só a nossa família, nós estamos tomando todo, nós estamos tomando o planeta, a gente está tomando todo e qualquer ser vivo. Então, a gente precisa primeiro caminhar pelas consciências. Então, quando a gente compreende o que é uma consciência pessoal, o que é uma consciência arcaica, uma consciência de grupo, a gente começa a caminhar para uma consciência
espiritual. E aí a nossa vida vai se tornando cada vez mais leve. Então, quando a gente chega, hoje fiquem à vontade também de fazer perguntas, podem escrever nas perguntas no chat, tá? Eu vou ficar de olho aqui. Então, quando a gente fala sobre o corpo segue a alma, né? O corpo segue a alma. Ali, como que você tomou esse ensinamento? Esse ensinamento está em algum livro de Bert Hellinger? Pode até ser que esteja, mas eu não foi de lá que eu, né? Não foi de lá que eu peguei, mas como eu acredito que quando você, com bastante respeito e amorosidade, né? Você estuda um professor, você estuda um mestre, você o acessa, mesmo que você ainda não tenha chegado naquela página do livro. Então, ele sente que você está caminhando com aquele ensinamento, que o movimento desse ensinamento é para o crescimento, é para o bem, então ele está sempre com a gente. Então, o ensinamento, né? O corpo segue a alma, ele está seguido do seguinte ensinamento, que vocês já me ouviram falar aqui. Não tem força quando a gente faz as coisas certas pelos motivos errados. Não tem força fazer coisas certas por motivos errados. E eu me lembro que no começo do ano passado, eu tinha eu tinha retomado, né, essa coisa de voltar a fazer o exercício físico, o movimento do corpo. Por quê? O nosso estilo de vida, a gente precisa ter um bom estilo de vida porque ele traz clareza nas nossas decisões, ele traz a clareza na decisão e ele traz a força na execução. Então, dentro do empreendedorismo sistêmico, eu olho para 3 pilares, quando eu vou compilar todos os ensinamentos, inclusive a minha própria experiência como mentora de negócios, com toda a experiência profissional que eu tive em toda a minha jornada. Então, a gente trabalha 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar do estilo de vida. Se você não tem um bom estilo de vida, você não tem clareza naquilo que você recebe, você tem dificuldade de clareza nas suas decisões. Então, isso ficou bastante claro para mim, né? A gente não adianta a gente querer uma mudança, né, sobre algo se a gente não está tendo a força no estilo de vida. O como eu me alimento, o movimento que eu faço no meu corpo, o sono, o silêncio, aqui entra a meditação e a hidratação. Então, eu preciso hidratar meu corpo, eu preciso ter um tempo de silêncio para mim, isso através da meditação, através da sua oração. Eu preciso movimentar o corpo, eu preciso me alimentar e eu preciso de um sono restaurador. Então, quando a gente consegue trazer isso dentro do nosso estilo de vida, isso traz clareza, traz força para o segundo pilar. Aonde moram os meus traumas e os meus dramas? A criança birrenta aqui. Aonde moram os meus traumas e os meus dramas, para que eu possa ressignificá-los, para que eu possa dar um novo sentido. Dentro dos nossos traumas e dramas estão também o nosso amor, aquilo que Bert chamou de amor interrompido. Né? O momento que a gente tem uma ruptura com os nossos pais, que vai ser um pouquinho do tema de hoje, e aquilo me tira também a força da vida, e a gente precisa retomar isso. Quando a gente retoma isso, o que acontece? Na nossa vida adulta, nós vamos ter mais força. Para quê? Para construir boa saúde, bons relacionamentos e resultado nos negócios. E o terceiro pilar, ele está nas nossas lealdades invisíveis. São os movimentos de alma, né? Então, quais são os padrões que eu repito e que eles estão dentro do meu campo, dentro do meu sistema? Onde eu preciso olhar para isso, eu preciso crescer com isso para poder fazer um pouco diferente. Por isso que a gente fala que dentro do IAC, quando você chega no IAC, você é um diferentão, né? Nós somos a turma dos diferentões. A gente se permite fazer um pouquinho diferente. Então, toda a nossa compreensão, ela vai estar em volta, né, em volta desses 3 pilares. A gente sempre vai procurar preservar isso, né? A descoberta dos traumas e dramas, a mudança no estilo de vida, e quais são as nossas lealdades invisíveis, para a gente sair de um amor cego para um amor que vê, porque a força do campo, a força da consciência arcaica, que é o que a gente vai chamar da consciência grupal, de por onde a gente passa, isso tem muita força sobre nós. Toda vez que a gente chega num campo, a gente é tomado por aquele campo. Quando a gente forma um campo aqui, todos nós somos tomados pelo ensinamento, pela força do campo. Então, a gente precisa estar sempre, né, com esse ponto de observação, né? Então, a gente observa tudo isso numa postura onde eu
vejo tudo aquilo que está acontecendo, eu sinto, eu experimento tudo aquilo que está acontecendo. Ponto. E aí eu voltei a fazer exercícios o ano passado, no começo do ano passado. E quando eu voltei a fazer, eu voltei com um pouco de tensão, eu voltei com um pouco de raiva de ter que estar fazendo aquilo. Entende? Então eu voltei e falei, eu vou fazer de qualquer jeito. E eu trouxe essa energia do... Sabe quando a gente brinca e fala, eu fiz o exercício na força do ódio? Eu vou fazer porque tem que fazer, porque é importante fazer. Esse era o lugar que eu estava. Então eu estava fazendo uma coisa certa por um motivo errado. Eu não estava me encontrando com um motivo real. E o motivo real não é preservar a vida, não é fazer porque todo mundo faz. O motivo real, aquele motivo que vem do coração, tem que ser por um desejo de viver melhor. Então, o que acontece? Eu comecei a fazer, e logo meu corpo começou a parar. Logo meu corpo começou a doer, logo, rapidamente assim, depois de 4, 5 meses, eu comecei a trazer muitos sintomas físicos. Aí, uma distensão na perna, e coisas começaram a acontecer, coisas que nem eram para estar acontecendo ali, mas elas estavam acontecendo. Por quê? Porque eu estava fazendo a coisa certa pelos motivos errados, né? E esses motivos, eles não são só, porque forçou muito e forçou a perna, não. É alguma coisa emocional, você sendo forçado a fazer, e aí aquilo não funcionando. E aí eu retomei agora, né? E retomei, assim, pelo menos 5 vezes melhor do que como tinha sido o ano passado. Por quê? Porque o corpo, ele segue a alma. Enquanto você não cura, você não trabalha aquilo que estava doendo na alma, o que acontece? O corpo não tem força. E eu quero que vocês olhem bastante aí para vocês, como é que você vem sentindo o seu corpo. O que o seu corpo vem contando para você? Como que estão os seus sentidos? Como que está o seu processo de aproximação? Quem é você no contato físico? Então, assim, você está movimentando o seu corpo? Quando você se aproxima das pessoas, você as abraça? Você gosta de contato físico? Você gosta de se relacionar com pessoas? Quando você chega na presença de uma pessoa, quem é você? Aquela que abraça, aquela que estica a mão, aquela que fala de longe, aquela que ainda está no efeito da pandemia? Então, seu primeiro ponto de observação é como você está se relacionando com o seu corpo. Você está movimentando o seu corpo? Você está fazendo dança? Você está indo à academia? Você está nadando? Você está se movimentando em casa? Como que está a sua relação com o seu corpo? Como é o seu banho? Seu banho é um banho demorado? Você faz questão de usar um bom hidratante ou não? Como que é o seu corpo? Você se toca? Você pega em você? E como é a sua relação com o seu corpo, com o corpo do outro? É uma relação de abraço? É uma relação de afastamento? O corpo segue a alma. Então, quando a gente está olhando para o corpo, ou quando a gente está se relacionando bem com o corpo, ou quando a gente gosta do contato físico, esse já é um indício de que você está caminhando para os seus pais, para tomar os pais. Esse tomar, ele é um tomar físico. Ale, me conecta melhor com esse ensinamento. Quem aqui tem crianças de 4, 5 anos? 6 anos? Eu tenho 3 sobrinhos nessa mesma idade, entre 5 e 6 anos. Observe que, principalmente ali entre os 4 e os 6 anos, como que eles se relacionam com a gente? Eles se relacionam pegando. Eles abraçam, eles são desengonçados, eles querem pegar. Essa é a forma da criança estar nesse processo, inclusive de retomada, porque eles já descobriram que eles não são um com a mãe. Esse processo simbiótico, ele começa a se afastar ali, os 2 aninhos, a criança já começa a ver que ela é separada, ela começa a viver um processo de angústia,
E depois, com 4, 5 anos, ela retoma. Ela retoma esse processo, esse pegar. Não é assim, eles pegam na gente, eles beijam a gente em qualquer lugar. Tem crianças que elas têm características, né, um pouquinho diferentes, mas em linhas gerais, elas são pegadoras. E quando nós, adultos, estamos sentindo que estamos voltando, esse processo nosso no voltar para os nossos pais, que é, a gente vai se abrindo com mais amorosidade, a gente vai voltando dentro desse processo do pegar. Então, minha pergunta para você é, você está uma pessoa mais ou menos pegadora? O que vem acontecendo com você nas últimas semanas? Ainda não estou muito pegadora, mas agora você está recebendo o ensinamento. Esse nosso processo, né, que ele começa com o nosso próprio cuidar do corpo dentro do nosso estilo de vida, eu senti uma vontade de mexer no meu estilo de vida, que não foi na força do ódio. Vou fazer porque eu sou obrigada a fazer, porque o médico falou, porque alguém falou, porque eu fazia isso antes e agora eu não faço mais. Isso não tem a mesma força do que quando o corpo segue a alma. E quando o corpo segue a alma, por que você faz o movimento? Por que você se hidrata melhor? Porque você quer viver bem. Então, eu estou no movimento de vida, ó, eu estou indo para o mais. Ou eu posso estar indo no movimento para trás, movimento de morte. Eu só estou esperando alguma coisa acontecer. Na minha alma, eu ainda sinto falta, saudade de alguém, esse movimento. Então, esse movimento que a gente tem de ter sucesso nos negócios, esse movimento que a gente tem de ter sucesso na nossa saúde, esse movimento que tem da gente ter um bom círculo de pessoas à nossa volta, gostamos da vida, é porque a gente está se permitindo caminhar para o mais. Eu estou caminhando para um amor que vê, e não para um amor que foi interrompido. Porque se dentro da minha alma eu sinto esse amor interrompido, ainda que aconteceu lá quando eu era criança, quando a gente passa pelo processo de separação, esse nosso processo de separação da nossa mãe, do nosso pai, ele vai acontecer na nossa infância e depois na nossa adolescência. Se todo mundo aqui lembrar, na nossa adolescência, a gente tinha esse afastamento dos pais. Ele é um afastamento natural. E os nossos pais, eles deixam a gente ir. De algum lugar dentro dele, eles deixam. Alguns são explícitos, né? O deixar a gente ir para a vida é explícito. Outros nem tanto, mas na alma, eles sempre estão nos soltando. A questão é como a gente completou essa relação. Quando nós tomamos os nossos pais, o tomar os nossos pais não é sobre aceitar os nossos pais. Se eu estou aceitando alguma coisa que eu não gosto no meu pai ou na minha mãe, eu fiquei fora de ordem, porque eu fiquei maior que eles. Esse processo de aceitação é diferente, é um processo de reconhecê-los como seres humanos, sim, eles são pessoas como a gente, eles também foram crianças, eles passaram pelos desafios dele. Ok, eu posso até ter isso dentro de mim, mas isso não é tomar os pais. Tomar os pais é você saber que você é 50% seu pai e 50% sua mãe. Você é eles. Eles estão em você. Se eles estão em você, os seus avós também estão, então tem muitos deles lá atrás que estão em nós. Então é quando a gente assume isso, eu tomo um pouquinho todos os dias, sem ressalvas, sem arrogância, sem medo, sem preconceito, sem julgamento. Eu tomo, porque a sua vida, a minha vida, a nossa vida, ela só é possível pelo sim que eles disseram. Não importa a circunstância, não importa como for. Você só é você porque é com esse papai, com essa mamãe, no exato momento que foi feito. Então, tomar a força dos pais é quando a gente toma uma força de vida, de olhar e falar, gente, parece que a gente é um milagre, né? A gente nasceu lá dentro da barriga da mamãe, a gente se formou de tudo que é dela e a gente está aqui. Isso traz força de vida. Saber que um dia a gente imaginou que era um com ela. E a gente não fala sobre eu tomei a minha mãe, mas eu não tomei o meu pai. Não, a gente não é sobre tomar a mãe e tomar o pai. É sobre tomar os pais, porque nós somos os dois.
Então, quando eu trago essa experiência, quando eu trago essa sensação, eu vou me encontrando aos poucos com aquilo que é tão difícil a gente ensinar sobre tomar os pais. Sobre estar dentro daquela alma, sobre estar dentro daquele processo. E esse tomar os pais nos ajuda na vida adulta, no ensinamento de que o corpo segue a alma. E a alma está cheia. E ela está cheia do quê? Do reconhecimento do milagre da vida. Através de quem? Através dos nossos pais. Bert Hellinger. De nossos pais, nós temos tudo. O que somos e o que nos falta. De nossos pais, nós temos tudo. O que somos e o que nos falta. E aí eu ganho força dentro disso. Eu ganho força com a vida que me foi dada. Eu ganho força com aquilo que eu sou. Eu ganho força com os registros que eu tenho do meu sistema. Eu honro tudo isso. Eu faço um pouquinho diferente, mas eu faço honrando. Ale, qual a força que esse ensinamento ele traz para a gente? Esse nosso processo de tomar os nossos pais, que vai muito além de olhar de que eles, assim como nós, também tiveram as histórias deles, é um tomar de amor. É um tomar de quem tem fome de amor. Você precisa ter fome de amor. Quando você tem fome de amor, é o momento que o corpo começa a seguir a alma. Porque eu tenho fome de amor. Eu não crio expectativas sobre os meus pais. Eu os amo, eu os tomo, eu reconheço que sou eles e eu reconheço que a vida só foi possível através deles. É um amor que ele vai para além. Eu sinto fome de vida. E aí o meu corpo começa a seguir a alma. Como que eu sei em mim que eu estou indo para esse lugar? Eu, como uma criança de 5 anos, gosto do toque. Então, eu gosto de movimentar o corpo. Eu vejo as pessoas, eu quero tocá-las. Então, a primeira sensação que a gente vai experimentar por esses dias é como que está essa qualidade corporal. Como que está o meu toque em mim, como que está o meu toque no outro, como que está o meu ponto de aproximação. Por que isso, Ale? Esse processo, que ele é um processo almático, esse processo de tomar os pais que não é daqui, a gente começa a sentir ele no corpo, na vontade do meu próprio corpo, na vontade do corpo do outro, da proximidade com o outro. Esse movimento que é corporal, ele começa a trazer brilho e movimento. Como que eu olho para o brilho e o movimento? Você olha assim, ó. Se eu tô presa na minha esfera familiar ainda, se eu ainda tô com o amor interrompido, meu corpo tá duro, tá rígido, eu começo a fazer as coisas certas pelos motivos errados, isso tira a minha força. Eu sinto que eu tô presa, o meu negócio não anda, as minhas relações não andam e a minha saúde trava. Como que eu sei que estou caminhando para esse movimento? Ó, primeira coisa, você deu um sim, a gente faz a nossa aula às 5h59 da manhã. Eu tenho vontade, pensa que você está aqui desse lado e aqui é a sua esfera familiar. E aí tem uma cerca bem baixinha. E você passa e atravessa essa cerca. Fora dessa cerca,
é onde existe um maior ciclo relacional. Se você vai fazer dança, se você vai fazer uma academia, se você vai fazer natação, se você vai fazer caminhada, se você vai pedalar, você começa a se reunir com um novo grupo. Quando você vem aqui pela manhã, nós nos reunimos em um grupo. Quando você começa a trazer clientes para o seu produto ou serviço, você está ampliando o seu ciclo. Quando você traz fornecedores e parceiros, você está ampliando o seu ciclo. Ó, você atravessou a cerca. Então, inconscientemente, os ensinamentos estão chegando, eles estão entrando em você e você está indo para além. Você faz uma live, você se relaciona com quem chega, você tem vontade de expandir a sua relação. Essa expansão de relação, ela começa lá na adolescência. E alguns de vocês a gente está trazendo lá da infância para a adolescência. Alguns a gente está levando da adolescência para a fase adulta. Outro nós estamos levando da fase adulta para a fase madura. E não importa em qual estágio você esteja, o ponto de observação da gente aqui é que o corpo vai seguir a alma. Esse processo começa lá atrás, na esfera dos pais. E vai até a adolescência, até o início da vida adulta. Deveria ir até ali. E aí esse processo de expansão, ele vai acontecendo. Então você precisa olhar como você está se relacionando com o seu corpo, como você está se relacionando com o corpo do outro. E como que você está se relacionando e se você já se sente indo para além da cerca. O que que é ir para além da cerca? Como que eu sei que estou tomando os meus pais? Porque lembra, não é um processo mental, é um processo almático, é um processo que a gente cresce com o conhecimento. À medida que um novo conhecimento vem, eu vou tendo uma nova compreensão que não é mental, ela é de alma, e eu começo a fazer o quê? Isso começa a mexer em mim. A hora que começa a mexer no seu corpo vai soltando aquilo que ficou interrompido, o seu processo, o seu campo relacional, ele também vai mudando com as outras pessoas. Por quê? Vamos encaixar um ensinamento que a gente trabalha de forma exaustiva dentro da mentoria. As pessoas não compram o seu produto. As pessoas compram quem você é enquanto você fala do produto. E quem você é? Você tem costas quentes. Quais são os 3 princípios da postura adulta? Eu sei que tenho costas quentes, porque não foi a cegonha que trouxe você. Você veio de algum lugar, com dores, com alegrias, com toda a força que todo o sistema tem. Você ama e se sente uma pessoa amada. O amor necessita da ordem. Você ama e se sente uma pessoa amada e você é adaptável à realidade. Você é adaptável à realidade. Então, esse nosso movimento, aonde criamos novos hábitos, aonde o nosso corpo ele pode ter muito mais força do que o que ele tem hoje, essa força já mora, ela precisa fluir, isso faz teu corpo emagrecer, isso faz teu corpo fortalecer, isso faz o teu corpo trazer você para uma postura, para uma coluna ereta, isso leva força para o outro, essa força que mora em você, que você começa a ativar quando você traz os seus pais para junto de você, isso mexe com o teu cliente. Isso mexe com a tua audiência, isso mexe com os pequeninos que vêm depois de você, isso mexe com o teu ciclo íntimo, isso mexe no teu relacionamento de casal. Por quê? Porque ele vai mexer na sua qualidade de presença. Esse movimento, ele é mais ou menos assim, ó. Aquilo que não está chegando para você ainda, na sua saúde, nos seus relacionamentos e no seu negócio, mostra que você está distante e fechado. Distante e fechado.
Para onde nós estamos caminhando? Distante e fechado. Para perto e abertos. Estamos distante, fechados e grandes. Precisamos ir para perto, abertos e pequenos. Como que é esse movimento? Ele é um movimento humilde. Estamos fechados, distantes, grandes e arrogantes. Estamos pequenos, estamos abertos, estamos perto, estamos humildes. Deixa esses 4 pontos aqui, ó, em você também essa semana. Feche seus olhos um pouquinho, sente-se numa posição confortável. Dentro de você, você diz: eu permito o amor chegar. Eu permito o amor chegar. Para chegar na alma, eu preciso ter fome de amor. O corpo segue a alma. E para chegar na alma, eu preciso ter fome de amor. Estou aberta, aberto. Estou perto. Estou humilde. Estou pequena, pequeno. Para chegar na alma, eu necessito ter fome de amor. Agora, imagine o seu papai e a sua mamãe aí à sua frente. Eles agora se posicionam mais ou menos a 1 metro de distância de você. 1 metro de distância. Olhe nos olhos do seu papai, olhe nos olhos da sua mamãe. E repare qual é o movimento que o seu corpo faz. O seu corpo vai em direção a eles, o seu corpo se retrai. Qual é o movimento que o seu corpo faz? E o que você sente nesse movimento? Repare na sensação do seu corpo. O corpo segue a alma. Nós fazemos 2 movimentos perante os nossos pais. Tomamos os nossos pais como pais, e isso é uma bênção, isso é sagrado. A relação que um filho tem com seus pais é uma relação sagrada. E alguns de nós tomamos o que os nossos pais nos dão como acréscimo. Os pais são um portal para Deus.
os pais são um portal para a vida. Não tomar os pais implica em não tomar a vida. Sem pai, sem mãe, não há sucesso profissional. O campo de nutrição e do dinheiro vem da mãe, e a força de ação em fazer tudo aquilo que precisa ser feito todos os dias é o que tomamos na força de ação do nosso pai. Tomar os pais não é tomar as pessoas físicas. Tomar os pais é tomar aquilo que é fonte. Sem os pais no coração, não há o fluir para a vida. Os seus pais estão aí na sua frente. O que é que você sente no seu corpo? Como o seu corpo se movimenta? O que o seu corpo sente? Você vai em direção a eles? Você já está abraçado com eles? Seu corpo está quente, está frio? Como eles olham para você? Como você olha para eles? Como seria se você confiasse 100% no amor da sua mãe e do seu pai? Dentro de você, você diz sim. Uma das coisas mais bonitas e humanas que pode existir dentro de nós é quando nós olhamos para algo em nossos pais e nós suportamos ver que eles, assim como nós, também vivem os seus desafios. E nós permitimos que isso aconteça. Uma das coisas mais bonitas que há em nós é quando nós suportamos ver em nossos pais a humanidade. Que assim como nós, eles também estão na sua jornada. E apesar disso, eu os tomo. Os pais são um portal para Deus. Os pais são um portal para a vida. Quem não toma os pais, não chegou na vida. Como sabemos sobre isso? Olhamos para os efeitos. Olhamos para os efeitos em nossa saúde, em nossas relações e no nosso sucesso profissional. Dentro de você, você diz sim. Se despeça desse campo de energia, representando o seu papai e a sua mamãe. E podem ir voltando para o aqui e agora. Qual que vai ser o exercício dessa semana? Eu quero que você repare como você vem sentindo o seu corpo. Como você vem se relacionando com o seu corpo, você e ele. E depois, como você vem se relacionando com o seu corpo, você e as pessoas, você e as crianças, você e os seus pais, você e os seus amigos, você e a sua esposa, você e o seu marido, você e os seus filhos, você e os seus clientes. Como que está essa sua relação de corpo? Eu vou abrir agora um pouco para perguntas, eu vou parar essa gravação, vou abrir outra gravação para depois ficar só dentro da plataforma. Essa aula vai para o YouTube e a segunda parte, agora onde a gente vai conversar, ela vai ficar só dentro da área de membros do Desafio 77.